Graça e paz, irmãos, eu quero saudá-los vocês com esta poderosa presença do Senhor que nos traz paz e somos abençoados mediante a sua graça. Meus queridos, nós estamos nesta quinta-feira no culto de oração. Eu quero convidá-los nesse momento a entrar na presença do Senhor juntamente com a sua família. Reúna nesse momento, tire um tempo para o Senhor de devoção, de dedicação, naquilo que Deus tem a falar com vocês à luz desta palavra. Mas também faça intercessão uns pelos outros. Nesse momento nós temos 2 irmãos da nossa igreja internado, então é importante a igreja estar orando uns pelos outros. Meus queridos, não deixe de cantar hinos na sua casa, não deixe de cultuar ao Senhor, para que todos possam perceber e sentir como é importante você cultuar o Senhor. Eu quero meditar com vocês nessa noite sobre uma das passagens do Senhor, mostrando o seu poder, mas também a importância dos irmãos, um ajudando ao outro. Abra sua Bíblia em Êxodo, segundo livro da Bíblia, intitulado como Saída. Êxodo, lá no capítulo 17, a partir do versículo 18. A palavra do Senhor diz assim, Êxodo 17, versículo 8. Versículo 8 diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isto, ordenou Moisés a Josué: escolhemos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão, Hur, subiam ao cimo do outeiro. Então foi Moisés, foi Arão e foram Hur, ok? Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Versículo 12 disse que, ora, as mãos de Moisés começaram a ficar pesadas, ou seja, elas eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, o outro do outro lado. Assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E o versículo 13 disse que, e Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Feche seus olhos, leve o seu pensamento ao trono da graça, porque Deus tem a falar com você. Deus querido, muito obrigado, Senhor, por esta noite, culto de oração. Senhor, já estamos no próximo domingo retornando os cultos presenciais, ó Pai, com um número reduzido sim, mas com o poder e a Tua presença, Senhor, nunca reduzida, total. Pai, fala conosco nessa noite. Usa-me para que eu possa transmitir uma mensagem dos céus a abençoar cada coração que está nos ouvindo nesse momento, Senhor. Fala comigo e fala através de mim. É o que eu peço, é o que eu agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante aqui de um texto muito importante, um texto conhecido pela igreja, um texto muito conhecido pelos irmãos, mas nós podemos perceber aqui algumas coisas. A partir do versículo 16, a Bíblia relata que faltou algumas coisas para aquele povo. Faltou o pão, eles reclamaram, Deus mandou o maná. Queriam carne, faltou carne, Deus mandou as cordonizes. Mas quando chega agora aqui, no versículo 17, faltou água. E o povo mais uma vez queixou-se com Moisés. Moisés, cadê a água? Né? E daí Moisés consulta Deus e Deus manda água para aquele povo. Mas uma coisa, meus irmãos, nós podemos perceber aqui. Faltava pão, faltava carne, faltava água. E ainda, para completar a problemática, tinha os amalequitas, que de surpresa, por trás, vieram ainda a atacar o povo do Senhor, o povo de Israel. Mas não faltava presença de Deus. Eu começo a meditar com você nesse momento, meus irmãos, que a queixa que o povo fazia era exatamente por causa de pão, de carne e de água. Mas não percebia que a presença de Deus, aquele que tem poder para mandar o pão, a água e a carne, vitória contra os inimigos, estava ali com eles. Bastava perceber que Deus estava ao seu lado e Deus poderia, como já havia suprido todas as necessidades. Razão esta pela qual Paulo fala em Filipenses capítulo 4, 19,
E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas ou das nossas necessidades. O que a Bíblia diz é que Deus em Cristo Jesus está próximo. O Emanuel, o Deus conosco, está próximo. Significa que a presença de Deus, aquela que supre o que nós necessitamos, está próximo. Então, uma coisa que nós precisamos entender: não adianta reclamar porque faltou o pão, porque faltou a carne ou porque faltou a água. Porque quem tem Cristo tem a água da vida, tem o pão da vida. O demais é acréscimo na nossa vida. É pela graça. Interessante que no versículo 2 do capítulo 17, mais uma vez o povo se queixou do problema ao invés de orar. E no desenvolver do texto nós percebemos o poder da oração. O povo mais uma vez se queixou. Talvez a gente tenha desenvolvido, meus queridos, um hábito ou um costume de ficar se queixando. Depois a gente ora quando alguém dá um start. Você já orou por esse problema? Meus irmãos, a gente pode perceber que alguns problemas na nossa vida podem ser resolvidos com uma reflexão bastante cuidadosa ou uma reorganização das nossas prioridades. Isso ajuda a resolver alguns tipos de problemas. Outros problemas são resolvidos talvez com uma boa discussão ou com alguns conselheiros em nossa volta, um bom conselho. Porém, meus queridos, alguns casos só podem ser solucionados através da oração. Como foi o caso aqui, de necessidades através da oração. Uma das coisas que eu mais ouço nesses últimos dias: olha, é só Deus na nossa vida. É só Deus na vida de alguém. E Deus tem feito grandes coisas, meus irmãos, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Meus irmãos, nós devemos estar sempre determinados a orar quando aparecer aquela vontade forte de fazer reclamação. Nós somos tendenciosos a queixar, a reclamar, mas nós precisamos estar sempre determinado a orar primeiro. A Bíblia diz: busca em primeiro lugar o reino de Deus. A Bíblia nos orienta a olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Foi o que Moisés fez nesse texto aqui. Então, meus irmãos, reclamar só aumenta o nível de estresse. Quanto mais nós reclamamos, mais o nosso problema aumenta, ele vai maximizando. E quando eu oro, eu consigo enxergar que o único que tem poder para resolver, para solucionar, é Deus. Porque Ele tem todo o poder e está ao nosso lado, e a Bíblia diz que Ele está ao nosso favor. Quando você chega no versículo 8, um outro problema: os amalequitas. Meus irmãos, os amalequitas eram descendentes de Amaleque, o neto de Esaú. Eles foram uma tribo nômade, moravam em cabanas, em barracas. Eles eram um povo feroz que vivia na região deserta do Mar Morto. Eles tinham um grande costume, eles costumavam atacar outros povos e saqueá-los. Eles matavam por prazer. Eles matavam, meus irmãos, porque eles tinham o costume de saquear. Eles eram um povo, meus queridos, tão complicado, um povo errante, um povo que roubava, e tinha um outro problema: eles eram inimigos de Israel. Eles não gostavam do povo de Israel, não gostavam do povo de Deus. Literalmente era um inimigo declarado abertamente que não gostava. Então, meus irmãos, eles faziam tudo isso por divertimento e por lucro. Saquear, querer tirar alguma coisa. Meus irmãos, o povo guiado por Deus era o povo que eles olhavam. Eles queriam mexer no povo de Deus. Interessante que o nosso grande inimigo, o inimigo das nossas almas, ele faz de tudo para mexer com o povo de Deus. Porque ele sabe que o povo de Deus é o único que tem uma mensagem de salvação. O povo de Deus é o único que traz a mensagem de perdão, de reconciliação. Aliás, a igreja, o povo de Deus, tem um ministério da reconciliação. Então, meus irmãos, para os israelitas, derrotar uma nação tão forte em materiais bélicos era prova bastante suficiente de que Deus estava com eles. Aqui, nesse exato momento, versículo 9 em diante, Josué entra em ação. Josué, meus irmãos, aqui é a primeira vez, a primeira menção de Josué como chefe do exército, né? É agora o primeiro momento em que ele aparece agora
como chefe do exército do Senhor. Então ele se tornaria lá, mais para frente, o grande líder que introduziria o povo de Deus na terra prometida. Como general do exército israelita, Josué iria sim adquirir uma grande, valorosa e valiosa experiência para grandes batalhas vindouras. Foi a primeira batalha dele para as demais e para as outras grandes que viriam. Mas quando você chega no versículo 10 em diante, você vê que está ali Moisés orando. 2 homens, Arão e Hur, dando o suporte que Moisés precisava. Suporte é algo importante. Nós precisamos dar suporte, meus queridos. Suporte é uma palavra que significa aquilo que tem finalidade de sustentar. Enquanto Moisés orava, primeira coisa, eles colocaram uma pedra para que ele pudesse sentar e ele teria mais tempo, mais força. Quando os seus braços começaram a ficar pesados, diz a Bíblia que um segurou de uma mão, outro na outra. Então o suporte tem a finalidade de sustentar, de fazer uma escora, não é? É um arrimo, um sustentáculo, aquilo que auxilia, que reforça, aquilo que dá apoio. Foi isso que aconteceu. Interessante, meus irmãos, que versículo 12 diz que quando as mãos de Moisés ficou pesadas e eles orando, porque no versículo 11 diz que enquanto Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando ele baixava suas mãos, os amalequitas prevaleciam. E é agora nesse momento onde seus braços cansaram, Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado, outro do outro. Meus irmãos, nesse exato momento, quando os braços de Moisés precisavam ser segurados, precisava ser apoiado, meus irmãos, foi onde o povo foi vitorioso. O que eu quero dizer? Precisamos de sustentabilidade. Nós precisamos, meus irmãos, de suporte. Um irmão que ajude o outro. Precisamos sustentar as mãos dos nossos líderes espirituais nos dias de hoje, orando por eles. Nós precisamos, meus irmãos, se encarregar de alguma responsabilidade. Talvez dar uma palavra de encorajamento para aquele homem ou aquela mulher que está orando, que está insistentemente levando as necessidades, as causas. Os intercessores precisam de suporte. Oferecer uma oração são meios de ajuda, meus queridos, ou seja, ajudar os líderes do seu trabalho, sustente eles. Fico pensando, Moisés tinha acabado de receber tanta reclamação. Era porque faltou água, era porque faltou pão, era porque faltou carne, era sempre falta e reclamações, e agora chega os exércitos e ele tinha uma incumbência, e agora ele precisava estar falando com Deus, ele já estava cansado, debilitado, mas Deus colocou 2 homens para dar sustentabilidade para que o povo prevalecia. E diz a Bíblia, meus irmãos, que eles ficaram olhando e ficaram firmes até o pôr do sol. Eu entendo aqui que foram muitas horas de lutas, mas Josué desbaratou o seu exército inimigo. Foi vitorioso ao fio da espada. Por quê? Porque Deus era com eles. Belicamente falando, ou seja, em armamento, aquele povo os amalequitas estavam acostumados a saquear, a guerrear, a lutar. Estrategistas eles eram. Só que tem uma coisa: o Deus que entende todas as coisas, o Deus dos exércitos, o Senhor dos senhores, aquele que entende a intenção do coração dos homens, estava com o povo de Deus. Significa que este povo com Deus é muito mais forte do que qualquer povo sem Deus. Presta atenção, meu irmão, se o seu inimigo não tem Deus, pode ter certeza de uma coisa: aquele que está com Deus é mais do que vitorioso. Meus irmãos, 2 coisas acompanhavam a vida daquele povo: lutas e vitória. Essas 2 palavras têm acompanhado o povo de Deus. O povo de Deus tem vivido lutas e vitórias, igreja. Quando você chega no versículo 8, veio Amaleque. Que momento que ele veio? Olha que momento que ele veio. Depois de experiências e vitórias. A vitória que eles estavam comemorando, brotou água. O problema da sede tinha matado. Momento de vitória. Naquele exato momento, eu quero dizer que Satanás gosta de atacar depois de nós termos recebido as bênçãos de Deus.
Ele gosta de estragar o seu momento de alegria, o seu momento de regozijo, o seu momento de gratidão, para que você volte a reclamar. Tudo que o inimigo das nossas almas quer fazer, meus irmãos, é tirar os olhos de Cristo, é tirar os olhos do que Deus tem feito por nós, e a gente tem aquela sensação de insatisfação, e Deus nos abençoa, e a graça vem abundando, e a Bíblia diz que onde abunda o pecado, superabunda a graça. Ou seja, é um texto, uma frase que nós aprendemos. Então, Ele quer fazer com que a gente tire os olhos da graça e olha para a problemática. Ele gosta de fazer assim, meus irmãos. Assim foi com o nosso Senhor Jesus Cristo. Do mesmo jeito. Interessante quando você vai em Mateus capítulo 3, no versículo 17, Jesus Cristo sendo batizado ali, o batismo de Jesus, diz a Bíblia no versículo 17 que uma voz do céu dizia: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo." O texto seguinte, capítulo 4, versículo 1, diz que a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Ele acabou de ouvir os céus dizendo: "Esse é meu filho amado em quem eu tenho grande prazer." Daqui a pouquinho ele já é tentado. Meus irmãos, são nos momentos de alegria que nós precisamos tomar cuidado. Foi assim com Jesus. Interessante que Amaleque foi um inimigo incessante de Israel. Deuteronômio capítulo 25, versículo 17, diz diz assim: "Lembra do que fez Amaleque no caminho quando saiu do Egito?" Para que o povo não esquecesse que houve um inimigo, mas houve uma proteção de Deus. Ah, meus irmãos, o que Amaleque foi para Israel, a nossa carne é para nós hoje. Não estou detectando problema, pastor. Não estou detectando onde é que está o meu inimigo. Que inimigo é esse que você está falando? Eu quero começar a abrir a sua mente e dizer que o que Amaleque foi para Israel, a nossa carne é para nós hoje. Eu quero ler com você um texto onde o apóstolo Paulo foi lá e falou em Romanos capítulo 8. Eu quero ler para você. Romanos capítulo 8, versículo 5. A palavra do Senhor diz o seguinte: "Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne." A gente cogita daquilo que eu tenho inclinação, ok? "Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito." A Bíblia fala ainda no versículo 6, um pouquinho mais adiante: "Porque o penhor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz." Versículo 7, "Por isso o penhor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar." Versículo 8, "Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus." Olha a inimizade já aí. Versículo 9 diz: "Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele." Então a Bíblia começa a mostrar que nós temos um grande problema. É uma luta, é uma guerra. A inclinação, a vontade da carne. Ah, meus irmãos, a vitória sobre Amaleque foi resultado de oração fervorosa. Imagina quantas horas, eu fico pensando, quantas horas Moisés orou. Eu te pergunto, meus irmãos, a força daquele exército estava exatamente no resultado daquela oração. Enquanto eu estou olhando para Deus, eu estou enxergando Ele como o Deus dos deuses, o Senhor dos exércitos, como eu já falei, aquele que tem todo o poder. Então a vitória sobre o Amaleque foi resultado de uma oração fervorosa. Assim nós podemos ter vitórias. Como é que eu posso ter vitória? Você vai lá em Efésios capítulo 6, do 11 a 18, você vai ver a armadura de Deus. Qual que é a armadura de Deus? A armadura de Deus, meus irmãos, é bem diferente da armadura, ou seja, das ferramentas ou da vestimenta que o nosso inimigo tem. É a espada, é o escudo, é o capacete. Ah, meus irmãos, são tudo coisas oriundas dos céus para que nos revista com um novo homem, agora com o poder dos céus. Eu quero falar uma coisa para você, a importância das bênçãos da intercessão. Fico pensando que enquanto Moisés orava, Israel vencia. Lembra que a gente cantava: "Se começarmos a orar, este tempo treme." Aí a gente menciona, Elias orou, né? O céu parou. Então, se nós começarmos a orar, meus irmãos, é bênção a intercessão. Interceda pelos seus irmãos. Interceda uns pelos outros. Você é povo de Deus, você tem que orar pelo povo de Deus.
Então, meus irmãos, enquanto Moisés orava, Israel vencia. O Senhor intercede por nós e Ele nos salva. É Ele que nos dá a salvação. Versículo 11 a 12 do capítulo 17 de Êxodo mostra que o Senhor deu para nós, deu para aquele povo a salvação, a vitória e a libertação da morte. Josué derrotou o inimigo. Os amalequitas foram derrotados pelas mãos de Josué, pelo poder de Deus. Versículo 13 diz que todo o povo do exército inimigo foi derrotado. Meus irmãos, eu quero dizer para você que é assim, dessa mesma forma, Jesus triunfa sobre os nossos inimigos. E eu quero voltar a falar para vocês quais são os 3 inimigos que nós temos: o mundo, Satanás e a carne. São esses os nossos inimigos. Por isso que você tem que ser suporte. Como é que eu posso? Quando você vê algum irmão balançando na fé, apostatando na fé, escorregando na fé, comece a interceder por ele. Segura ele em oração. Segura ele com o texto bíblico. Fale coisas dos céus, meus irmãos. Essa vitória foi registrada para a memória. Essa vitória ficou gravada. Moisés edificou um altar e chamou ele de "O Senhor é a minha bandeira". Meus irmãos, o Senhor Jesus é a nossa bandeira da vitória. A vitória nos está assegurada sobre os 3 inimigos que eu acabei de falar por aqui nesse momento com vocês. Sobre Satanás. A vitória nossa está garantida no Senhor, que é a nossa bandeira. Porque nós temos vitória sobre Satanás? Porque 1 João capítulo 2, versículo 14 diz assim: "Filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevo porque conhece aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno". Qual é a condição para eu vencer o maligno? A palavra de Deus em mim. Eu preciso meditar nesta palavra, eu preciso amar esta palavra, eu preciso, meus queridos, querer esta palavra em primeiro lugar. A primeira palavra que eu preciso ouvir pela manhã é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que ela se renova a cada manhã. Desenvolva o hábito de ler a palavra do Senhor. Então nós temos vitória sobre Satanás garantido pela Bíblia. Segundo inimigo nosso, o pecado. Romanos capítulo 8, versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Meus irmãos, a vitória sobre o pecado está garantida, porque Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, levou sobre si todos os nossos pecados. Por isso que eu tenho que estar em Cristo, para ter garantia de vitória. E depois o mundo. A garantia, meus irmãos, que nós temos. Porque 1 João capítulo 5, versículo 4 diz assim: "Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo". Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Você tem fé em Cristo Jesus? Como é que está a sua fé? Ah, meus irmãos, a gente canta toda vez que a minha fé é provada, Ele nos dá a chance de crescer um pouco mais. Percebi aqui que no capítulo 17 de Êxodo, quando a fé era provada, eles tinham a chance de reclamar um pouco mais, de murmurar um pouco mais, e de desmotivar o seu grande líder chamado Moisés. Ah, meus queridos, esse texto é riquíssimo. Versículo 7 do capítulo 17 fala sobre Massá e Meribá. Lembrando os israelitas o que aconteceu lá em Refidim. O nome Massá significa tentar, testar, ou uma contenda. Na verdade, os israelitas tinham trazido uma causa, ou seja, contra o Senhor e não contra Moisés, acusando o Senhor de que não estava cuidando deles de maneira adequada. Quando eles reclamavam de Deus, reclamavam com Moisés da ausência das coisas, estavam dizendo: Deus não está cuidando de nós de uma forma adequada. Eu te pergunto, você acha mesmo que Deus não cuida de você de uma forma adequada? Se você parar para pensar, quantas bênçãos Deus te deu, te dá e tem reservado para você, você nunca mais vai pensar: será que Deus não está cuidando de mim de forma adequada?
Quando você tem esse pensamento, significa que você esqueceu o que significa graça, favor imerecido. Meus irmãos, Deus cuida de nós de uma forma que só Ele. Acho que é Langston que diz que Deus, Ele criou e sustenta com santo amor aquilo que Ele criou. Meus queridos, a questão sobre a sua presença entre eles, a presença de Deus entre eles, resume a acusação de que o Senhor não estava agindo com benefício, como deveria. Aí eles precisavam entender, abrir os olhos pela fé e ver que eles só chegaram ali por causa de Deus. Eles esqueceram que eles estavam num lugar que significava o mundo, chamado Egito, lugar de escravidão. Eles esqueceram das 10 pragas. Esqueceram da forma poderosa como Deus trouxe até ali. E um dos grandes problemas nossos é quando nós temos uma amnésia daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Se você está me ouvindo agora, se você já passou o dia, se você já alimentou, se você já tem um lugar para repousar a sua cabeça, se a sua família está tudo bem, os seus filhos estão bem, o que você está reclamando, meus queridos? E ainda que tenha alguém com um problema, talvez, num hospital, você ainda tem que crer que Deus tem poder. Meus irmãos, versículo 11 diz que as mãos levantadas de Moisés simbolizavam a dependência do Senhor. Você já imaginou? Material bélico, um povo forte, um povo guerreando, só que tem diferença entre ser forte e ter poder. Porque quem tem poder pode. Então, meus irmãos, quando Moisés levanta as suas mãos, ele está dizendo: eu dependo única e exclusivamente do Senhor. Se não é o Senhor aqui, eu morrerei. Conforme falamos no domingo de Daniel, dos amigos de Daniel. Irmãos, as mãos erguidas para o alto, especialmente porque Moisés estava com o cajado de Deus, que Deus havia mandado que ele segurasse anteriormente, lá no versículo 5 a 7. Não há vitória sem intervenção de Deus. Presta atenção nisso, igreja. Não há vitória sem intervenção de Deus. Em todas as suas vitórias, Deus interviu nela. E por último, Moisés vai e levanta um memorial. Levantou um altar comemorativo. O que ele quis dizer? Todo mundo vai lembrar o que Deus fez por nós. Meus irmãos, nós temos que comemorar as vitórias. A finalidade desse altar era exatamente de adorar em gratidão pela libertação. Deus nos libertou. Nós temos motivos para ser o povo mais alegre na face da terra. Cantar com entusiasmo. Reunir, meus irmãos, e fazer festa. Festa porque Deus tem nos abençoado. Meus irmãos, nós temos que falar dessa palavra, temos que tentar decorar essa palavra, temos que ter experiências com o Senhor. Meus irmãos, o melhor assunto que vamos falar ao longo dos dias é quando nós falamos das coisas do Senhor. Ah, meus irmãos, então esse altar tinha essa finalidade, juntamente ali com a aridez, a fome, a guerra, era uma das maiores ameaças que existia, meus queridos, que poderia complicar a vida deles, tanto física como impedir a prosperidade da vida dele, tanto no passado como hoje em dia. Os eventos de guerra, as bandeiras são usadas como símbolos de acordo, de união ou de paz. Mas uma coisa, o nome de Moisés deu ao altar, o nome que Moisés deu àquele altar, lembrou ao povo que Deus era responsável pela sua vitória. Disse: o Senhor é a minha bandeira. Às vezes eu vejo as pessoas pegam uma bandeira do seu time e ele beija ela. Talvez da Fórmula 1. Algumas bandeiras que as pessoas levantam, ele beija aquela bandeira. Mas eu quero dizer para você que a nossa bandeira é o Senhor. E eu quero terminar perguntando para você: você tem sido suporte para alguém? Você tem reclamado dos seus líderes, dos seus professores? Você tem reclamado daqueles que estão investindo tempo na sua vida? Seja suporte. Meus irmãos, seja exatamente aquilo que Deus mais se agradou de dois homens que estavam segurando ali os braços de Moisés ali. Aquele exato momento, meus irmãos,
Arão e Hur sustentando. Comece agora a orar mais. Vai sobrar menos tempo para reclamar. Comece a olhar aquilo que Deus fez. Se você contabilizar as suas bênçãos, meus queridos, você vai ficar surpreso com tantas coisas que Deus já fez. A gente canta esse hino. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Moisés edificou aquele altar e chamou de minha bandeira. Versículo 16 disse: porquanto o Senhor jurou, haverá a guerra do Senhor contra Ameleque, de geração em geração. O que o Senhor está dizendo? A guerra não acabou ali não, queridos. Você ainda continua em guerra contra a carne, contra Satanás e contra o mundo. E João disse: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É impossível amar a Deus e o mundo. Cuidado com a tendência da carne. Cuidado com os seus pensamentos. Cuidado, meus queridos. E com o grande inimigo, a Bíblia diz: resisti ele em meu nome, e ele fugirá de vós. Queridos, talvez você está nesse exato momento precisando de um suporte. A palavra de Deus está dando esse suporte para você. Crê no Senhor Jesus. Confia no Senhor Jesus, porque Ele está com você. Amém? Eu quero orar nesse momento pela sua vida. Quero orar para que Deus abençoe você, abençoe a sua família e que você mantenha firme de que o Senhor está contigo. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando agora. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando agora. Mas eu quero dizer para você: eleva os olhos para o alto. Toda a igreja reunida orando por você, te dando o suporte necessário. Você não está sozinho, como Moisés não estava sozinho. Moisés não estava confiante no exército que Josué estava ali comandando. Moisés estava confiante no Deus dos exércitos. Josué teve vitória sim, porque Deus estava com ele. Vamos orar? Deus querido, Pai celeste, muito obrigado, Senhor, pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor tem estado conosco. Visita-nos, ó Deus, nos momentos de nossas fraquezas, Senhor Deus. Fortaleça-nos, ó Pai, porque nós precisamos do Senhor. Trabalha, ó Deus, com o teu povo e no meio do teu povo. Dê-nos, ó Deus, vitória, ó Deus, sobre as nossas lutas, sobre as nossas batalhas, Senhor. Lutas essas, ó Deus, que o Senhor insistentemente tem estado caminhando conosco, ó Deus, mesmo sem nós merecermos. O Senhor olha e nos acorde, ó Deus, nos momentos de tribulação. Ó Pai, nesse momento de pandemia, Senhor, muitas pessoas estão esmorecendo, esfriando, estão enfraquecendo na fé. Fortaleça-nos, ó Deus, vivifica-nos, ó Deus, para que nós possamos crer para ver a glória do Senhor. Pai, glorificado seja o teu nome, ó Deus. Muito obrigado por esse dia. Obrigado pela salvação. Obrigado porque o Senhor tem estado conosco. Obrigado porque o Senhor é a nossa bandeira. E é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, Deus. Amém. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Amém.